assim como é massa, um trem, cara, que eu gosto muito, André Rodrigues, que é aprender com quem entende. Sabe, assim, é uma coisa que eu acabo citando pouco, velho, quando as pessoas me perguntam assim, sabe, o que é que você gosta de fazer, Pablo? Eu falo, eu gosto de ler, eu gosto de ouvir música, eu gosto de dormir. Poucas vezes eu falo assim, aliás, poucas não me recordo de uma, na verdade, que eu falo assim, nossa, cara, eu gosto de aprender. E eu gosto de aprender, cara, eu gosto de ouvir pessoas que entendem, sabe? Eu gosto de ouvir pessoas que acrescentam assim, falo, caralho, velho. E eu gosto de perguntar, eu tenho uma curiosidade. Quando eu vejo que o cara sabe o que tá falando, isso me causa, cara, uma excitação intelectual que eu fico querendo saber mais, cara. Vamos receber agora, aqui na live, André Rodrigues, um dos caras que hoje em Goiás eu ouço dizer que poucos, eu não vou falar que ninguém, porque seria uma hipérbole de minha parte, porque eu não sei todo mundo. Então, assim, isso seria uma ousadia beirando a irresponsabilidade. E você sabe, eu sou um cara muito responsável, sou um cara para casar, eu sou outro nível. O que acontece, André Rodrigues? Ele morou 5 anos na França, ele fez o seu mestrado pela Universidade de Paris, em História. Ele formou em História aqui na Universidade Federal de Goiás, militou no movimento estudantil, na UEE, na UNE, no DCE, pá, aquele rolê todo. Foi fazer o mestrado lá na Universidade de Paris, fez o mestrado estudando ditaduras militares na América Latina. Após isso, ele foi fazer o seu doutorado e no momento está no seu doutoramento lá na França. Ainda não é doutor, mas está em processo de. Há muito tempo atrás, mas está em processo de. Eu gostaria que você recebesse, André Rodrigues, com todo o carinho que ele merece, nosso amigo, professor, historiador, hoje responde pela Superintendência Estadual do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de Goiás, Giovanni Felipe. Muito obrigado pela presença, meu velho. Poxa, Pablo, com essa apresentação aí, você me deixou assim, intimidado, hein, rapaz? Muito obrigado. Na verdade, o meu maior título aqui hoje, André, é amigo do Pablo. Amigo do Pablo. É o maior título que eu tenho, porque eu gosto muito desse sujeito, rapaz. Eu estava aqui rindo dele, das colocações dele aqui sobre Barcelona, né? E eu achando graça aqui as colocações dele. Eu tive até que colocar o microfone no silencioso aqui para os auditores não ouvirem, né? Eu rindo aqui. Mas é isso, é uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Giovanni, eu vou pedir para você virar seu celular para vertical. Ele ficar no sentido rios, assim. Vertical. Isso. E mais uma, vai ter que rodar mais uma. Não, foi. Deu. Não, Foi? deu. Aí, foi. Sim. Agora você só bota no enquadramento aí. Aí, agora você fica mais bonito aqui na live. Que tava cortando sua cabeça. Saca? André Rodrigues, eu passo para você a primeira pergunta sobre o que está acontecendo lá na França, para que você troque essa ideia com o nosso querido amigo Giovanni Felipe. André Rodrigues, é contigo. Seja bem-vindo, Giovanni Felipe, um craque da política, André. O cara que manja grande tudo. Prazer estar Obrigado falando você. Contigo, André. Obrigado você por participar conosco, cara. Inclusive, diga-se de passagem, semana passada, ou por outra, semana retrasada, estive com o seu filho no aniversário de Tiago Zancopé, né? Terminamos todos num samba na Vila Nova, no Bar Tocantins, e foi realmente um sábado extraordinário. Manda um abraço pro seu filho. O cara é um cara muito, muito inteligente, o Fred é muito simpático, um cara realmente uma grande figura. Tudo bem. Giovanni, para a gente iniciar o papo aqui, cara, quanto tempo, eu queria saber primeiro, quanto tempo você morou na França? Você fez seu mestrado, doutorado lá, coisa que o Vale, o Pablo citou, né? Foi na Sorbonne, né, querido? Morei 5 anos. Morei 5 anos e estudou onde lá? 5 anos, foram 5 anos muito bem vividos, e eu considero a França, eu adoro a França, amo a França, e considero a França meu segundo país. Quando tem, por exemplo, Copa do Mundo, eu torço em primeiro lugar para o Brasil e em segundo lugar para a França. Na França. Qual universidade foi? Como? A Universidade de Paris, não foi? Eu fiz o mestrado na Universidade Sorbonne,
e o doutorado no Instituto de Altos Estudos em Ciências Sociais. Olha aí. Rapaz, você acha que só pelo nome já me deu medo? Sorbonne, olha isso. Quem é o reitor da Sorbonne? É o professor Alcides? Não, não é, né? Graças a Deus. Essa universidadezinha aí, meia boca, né? A Sorbonne, coisa maravilhosa, cara. Vem cá, bicho. Mas eu queria saber, você que morou 5 anos na França e tal, antes da gente mergulhar na piscina política, o que você pode dizer do francês? O francês é esse porre todo. O que você poderia dizer da entidade? O que é o cidadão francês? O que é o homem francês? Se você perguntar o que é o homem nordestino brasileiro, saberei dizer. O homem francês, não. Por isso te pergunto. O que é Giovanni Philippe? O homem francês. Classe média da França. O clichê, o afegão médio da França, meu irmão. André, é complicado falar, porque eu posso falar mais do parisiense, né? Que é a capital da França, Paris, que é muito diferente do interior da França, né? Da pessoa que mora em cidades menores. Na França, em Paris, Paris é uma cidade que tem um grande fluxo turístico, né? E como toda cidade que tem um grande fluxo turístico, às vezes ele gera o contrário da receptividade, né? Pablo falava disso aqui no começo. Às vezes gera o contrário, às vezes gera um pouco de pé atrás, às vezes gera um pouco de repulsa, como se, apesar da cidade depender do turismo, isso às vezes não é muito vivido assim, vivenciado assim pela população. A população muitas vezes, às vezes, se sente meio privada de alguns serviços, às vezes se sente meio invadida na sua privacidade, nos seus costumes. Mas, tirando isso, eu fui muito bem recebido e os brasileiros, assim, até onde eu sei, os brasileiros não têm muito o que se queixar dos franceses. Os franceses adoram o Brasil, amam a música brasileira, torcem pelo futebol brasileiro, a menos que eles estejam jogando contra, né? Mas eles torcem, adoram os jogadores brasileiros. Nossa, eles são apaixonados na Amazônia, nas nossas praias, acham as mulheres brasileiras as coisas mais lindas do mundo, e assim vai, né? Então, o que mais eu posso falar sobre o francês médio? É isso, André. Foi bem. Eu gostaria, então, agora de entrar na questão hard news, digamos assim, né, Giovanni? No contemporâneo. Eu, de forma, como eu falei anteriormente, né, exercendo o meu maior talento, a minha maior especialidade, que é errar, eu desci o cacete no Macron, eu falei cobras e lagartos do Macron, achando que ele tinha cometido uma atitude de essência estúpida. Logo após a derrota para o Parlamento Europeu, ali, a derrota do seu partido e também da esquerda para a extrema-direita francesa. E ele vai, dissolve a Assembleia e convoca novas eleições, num cenário em que tudo era dado para que a extrema-direita fizesse maioria, quiçá, direto para governar, adquirindo a maioria absoluta. Esse cenário era uma hipótese debatida, assim, com tranquilidade. Como é que seria um governo? Bordelar, pá, não sei o quê, pá. E eu costumo dizer, Giovanni, que existe uma diferença até simplória de uma atitude estúpida para uma atitude corajosa. É só uma diferença, o resultado. Porque o caminho das duas, a trajetória, o delta S, de onde parte para onde chega, é exatamente o mesmo. Só que no final, a bola entra pro gol, a outra vai lá na arquibancada. A bola do Macron, podemos dizer, entrou pro gol. Mesmo assim, foi um golaço, um gol de placa, não. Mas ele restabeleceu algum tipo de diálogo entre forças políticas que não conversavam mais naquele contexto. O que eu acho, Giovanni? Você não era da sua geração, você não assistiu Thundercats, mas existia a espada de Tandera. O Lion colocava o rosto aqui, a espada fazia um arco, assim, tipo um óculos, e ele enxergava coisas além do alcance. O Macron tem a impressão que fez uso da espada de Tandera napoleônica,
porque ele conseguiu enxergar além do alcance. Ele viu como estrategista, bom estrategista gaulês que é, ele viu além do alcance. Ele enxergou algo que nenhum, eu incluso, dos comentaristas políticos, achou que seria possível. O que você acha, Giovanni? Pelo que os franceses estão debatendo, que você acompanha a imprensa francesa, lendo lá, pela sua vivência, Macron fez realmente uma atitude de mestre? Foi uma cagada sem tamanho? Ou ele cagou e andou assim, também, ó, vocês querem isso aí mesmo? Então vamos ver. Então bota aí, ué. Qual é? Deu uma de doidão? O que aconteceu com o Macron? Pablo, eu vou lhe dizer a minha visão dessa jogada, que eu considero uma jogada do Macron. O Macron, ele é um sujeito jovem e, assim, ele surpreende, ele é surpreendente, não é? Então, por exemplo, logo após o resultado das eleições europeias, ninguém esperava que ele fosse dissolver o parlamento francês. Um parlamento que ele tinha ampla maioria. Ampla maioria. E ele fez isso e marcou as eleições para 15 dias depois. Então, digamos que ele foi para o pôquer. Muitos comentaristas franceses chamaram isso de uma jogada de pôquer, Pablo. E quando houve o primeiro turno, muitos, inclusive você, né, que eu estava no programa que você falou, né? Você falou assim, eu me lembro bem, você falou assim, às vezes o cara faz um negócio que parece uma burrada e às vezes é uma burrada mesmo. Você lembra? Eu me lembro. E eu fiquei assim pensando, eu falei, o Pablo tem razão. O problema, Pablo, é que veio o segundo turno, né, cara? E no segundo turno, do primeiro para o segundo turno é que aconteceu a coisa. No primeiro turno, a extrema-direita obteve 33% dos votos, ou seja, 1/3 dos votos. Há que se lembrar que a eleição na França ela é distrital. Então, lá tem 577 distritos. Cada distrito desse elege um deputado. Uma Assembleia, portanto, que tem 577 deputados. Foram eleitos, no primeiro turno, menos de 200. Então, sobraram mais de 300 para serem eleitos no segundo turno. Com um detalhe, o segundo turno na França é diferente do nosso aqui. Você pode ter até 4 candidatos no segundo turno, desde que o candidato faça 12,5% dos votos, ele está garantido no segundo turno. Então, você pode ter um segundo turno que eles chamam de quadrangular, ou um segundo turno triangular, ou um segundo turno normal com 2 concorrentes apenas. É um grande campeonato carioca, né? As eleições francesas. Exatamente. Uma bela taça Guanabara. Exatamente, André. E aí, o que aconteceu do primeiro para o segundo turno? Porque a extrema-direita, no primeiro turno, todo mundo considerou e viu que foi a grande vitoriosa. Então, todo mundo esperava, e era engraçado ver a maioria dos comentaristas já discutindo assim, como será o governo da extrema-direita e sua convivência com o presidente Macron, porque o Macron ainda tem 3 anos de governo como presidente. Uhum. E aí, rapaz, todo mundo já discutindo isso, e modéstia à parte, Paulo, o Pablo, eu nunca acreditei nisso, sério, nunca. Eu falei, cara, eu não consigo ver a extrema-direita ganhando essa eleição e fazendo uma maioria de mais de 289 deputados para compor e obter o governo na França, né? Eu falava, cara, não tem condição isso acontecer. Eles obtiveram 33%, 33% é 1/3, é pouco. Mas a maioria dos comentaristas entrou nessa, sabe? E aí, o que aconteceu? O centro, que é ligado ao Macron, que era a base de apoio ao Macron, apesar do Bolsonaro dizer que o Macron era esquerdista, viu, André? Nunca foi.
Ele era de centro, centro-direita, sempre foi. O centro-direita, fez um acordo com a esquerda de mútuo apoio no segundo turno, apoio àquele candidato que estivesse na frente. Então, aqueles lugares onde a esquerda estivesse à frente, o centro retiraria o terceiro, por exemplo, a terceira posição, a quarta, retiraria em apoio ao segundo, entendeu? E vice-versa. E vice-versa. Aquele lugar onde o segundo colocado fosse do centro, a esquerda retiraria o seu candidato, que estava no terceiro lugar. Resultado, isso virou o jogo. Virou o jogo completamente. O Reunião Nacional, né, o Rassemblement National, que estava em terceiro lugar e terminou como o primeiro colocado, terminou em terceiro lugar. Né? E a esquerda terminou em primeiro lugar. E em segundo lugar, o grupo macronista, de centro. Então, ou seja, houve uma reversão total. E isso é que assustou todo mundo, né, Pablo? Essa reversão total. O interessante disso é a gente considerar algumas coisas. O pessoal cantou muito de galo, o pessoal, mas, o líder da esquerda, né, o Mélenchon, vai ser o primeiro-ministro. Não há a menor chance, Pablo. Sinto muito decepcionar os nossos ouvintes, a audiência desse podcast, dessa importante emissão de vocês aqui. Não há a menor chance. Por dois motivos. Primeiro, que a esquerda tem só 32% do parlamento, precisa de 50% mais um. Segundo, que o Mélenchon ele tem uma rejeição maior do que a do Macron, que é presidente da República há vários anos. Então, é impossível. Não tem a menor chance dele ser o primeiro-ministro, porque ele precisaria ser indicado pelo Macron e costurar uma maioria de mais de 289 deputados. E isso é impossível. A esquerda junta tem quantos? A esquerda sozinha tem 182 deputados. Teria que buscar 110 votos no centro. Exato. No macronismo. O centro tem um pouco mais de 150. Teria que... a única possibilidade é uma aliança entre o centro e a esquerda. E nesse contexto, não vai ser o Machelon. Mélenchon. Perdão. E a extrema-direita não está muito atrás, não, Pablo. Tem 142 votos. Então, você vê que o parlamento está dividido em 3/3, muito próximos da igualdade. Não tem solução para o sistema francês se não houver uma composição. E o Mélenchon, na noite da eleição, declarou que não aceitava nenhuma aproximação com o centro e tal. Ou seja, inviabilizou, né? Ele se inviabilizou. Uhum. Então, hoje, nós vivemos uma situação em que nós vamos ver se o Macron reforça ainda mais aquilo que a gente discutia agora mesmo. Né? Eu brincava com os amigos, Pablo, que o Macron ele é um cara tão assim, tão fora da caixinha, que ele pode, por exemplo, convidar o Mélenchon para compor um governo. Só para vê-lo fracassar, Pablo. Entendeu? Só para vê-lo seguindo, não conseguir. Porque o cara, para compor um governo no parlamentarismo, André, o cara, por exemplo, eu sou o presidente da República, você é um deputado eleito da maioria. Eu falo, André, você é o meu anuncio. O André é o cara que eu estou convidando para compor o governo. Você tem, sei lá quantos dias, André, para se articular entre os deputados e obter 289 votos para te garantir como primeiro-ministro da França, entendeu? Se você não conseguir, amigo, você está fora do jogo. Então, de repente, o Macron pode fazer isso para tirar o discurso da esquerda, que a esquerda foi a mais votada, o Macron não reconhece. Então governa aí, né? Aí, vai lá, aí, ganha pessoal, aí. Vai lá, galera. Vai lá, galera. Pega aí, vai lá. Uhum. Vai, faz aí, doidão. Vai lá, doidão. Aí não dá conta, aí ele vai chamar alguém, um moderado, né? Um moderado do PS, olha, né? Giovanni, na boa, assim, seria
a terceira bola surpreendente do Macron na vida. Porque quando ele vence a primeira vez, o tal do Em Marche... Eu tô cantando essa pedra, hein? Não, é assim, eu falo agora groselha, não tem o menor sentido. Mas o Macron já marcou 2 gols antes, o André, já decidiu 2 final e venceu. Como é que você fala que o cara não ganha uma terceira final? Ou, quando ele monta um Em Marche e agora essa eleição, foram caminhos tortuosos a resultados geniais. André, como é que eu duvido? O Costa e Giovanni, o Macron é um pouco aquilo que, nos tempos das monarquias europeias, se chamava enfant terrible, não é? Ou seja, o jovem rei que leva as últimas consequências aquilo que pensa e deseja, capaz de apostar e dobrar a aposta, como bem fez a analogia o Giovanni, né, cara? Mas eu queria te fazer uma pergunta, Giovanni. Se um político de direita e um político de esquerda te perguntassem, Giovanni, o que é que eu posso aprender com a experiência francesa e trazer para o campo eleitoral brasileiro, tanto para a direita quanto para a esquerda, o que você diria? Não, em primeiro lugar é o seguinte, a gente tem que aprender a distinguir o que é direita e o que é extrema-direita. Isso é a primeira coisa, né? Na França isso é muito claro, viu, André? Direita lá é um pessoal que não é da esquerda, mas é democrático. O pessoal que é do Rassemblement Nacional, da Reunião Nacional, eles não são chamados de direita, eles são chamados de extrema-direita. Entende? Isso é a primeira coisa. Eu acho que a maior lição, André, que nós podemos tirar é que para derrotar uma força como o Rassemblement Nacional, uma força de extrema-direita, é preciso que se una todos os setores que prezam pela democracia, pelas liberdades, pelo respeito aos direitos humanos, acima de quaisquer divergências menores, entende? Se nós ficarmos na picuinha, não só o Brasil, como o mundo será tomado pela extrema-direita. Para mim, é essa a lição, viu, André? E essa é uma das grandes vantagens, não é, do pluripartidarismo, não é, Giovanni? Porque, por exemplo, você vê os nossos queridos americanos. É praticamente uma democracia bipartidária, né? Você tem os partidos, você tem o Tea Party, você tem as candidaturas independentes, ok, mas na história dos Estados Unidos, ou você é democrata ou você é republicano. E a partir do momento que a extrema-direita toma de assalto o Partido Republicano, e toma de assalto que eu falo é tomar pelo convencimento, pelas estratégias eleitorais, não é? Enfim, e se a gente for falar de Portela, hoje a gente não vai terminar, né? Já diria o sambista. Aí você pega um país como os Estados Unidos, aí como você só tem 2 partidos representando os 2 campos de pensamento político, aí quando a extrema se faz dentro de um deles e toma o poder, digamos assim, aí você não tem saída para você distinguir o que é direita e o que é extrema, né, cara? Isso é uma coisa muito, muito interessante. Mas eu ainda fico com isso na cabeça. Qual a lição que tanto o campo mais à esquerda como mais à direita pode tomar do que acabou de se passar na França? Porque essa onda de extrema-direita não é uma coisa americana nem sul-americana, é uma coisa mundial, né? Mundial. Todo país hoje tem que conviver e dialogar com o pessoal da extrema. Né? Porque direita sempre existiu. E embora no Brasil, a gente viu da redemocratização até 2018, os políticos de direita não se assumiam de direita, porque tinham vergonha, né, da peste de direita, muito pelos 20 e tantos anos de ditadura que a gente atravessou. Mas é realmente um assunto caudaloso e interessantíssimo, né? Se passou na França. E quando a gente fala, André, em democracia, a gente tem que fazer valer a democracia, né? A democracia é o direito das pessoas se expressarem. E não adianta achar que todo mundo vai aderir a uma corrente ou a outra. Né? A nossa sociedade ela é plural. E cada vez mais, né, ela vai se diversificando e a tendência é que isso reflita na política. A grande questão o grande desafio que a gente vive hoje é ter a tolerância, né, a tal da tolerância, saber discutir, saber debater, saber respeitar opiniões diferentes, mas também saber onde é a fronteira, né? A fronteira a partir da qual não tem mais tolerância. Qual que é essa fronteira? A partir do momento que a pessoa defende o fim das liberdades, o fim da democracia.
aí realmente, aí, meu amigo, é a lei, né? Giovanni Felipe, gostaria de saber se você tem mais algo para acrescentar, talvez até abrilhantar sobre o assunto França, que aí a gente fecha isso, se você tiver disponibilidade, claro, pode participar da live até o final aí, mas para a gente fechar a França e seguir para uma pauta. Mais algo que você acha importante destacar para a nossa audiência, que você acha importante sublinhar, algum enfoque que você acabou passando batido? Como diria o Elvis Presley, it's now or never. Não, Pablo, era só isso mesmo, né? Agradecer a todos, agradecer a vocês dois pelo convite. Eu estou sempre à disposição, viu? Maravilhoso. É um assunto da minha paixão, eu sempre... O Pablo sabe, todos os dias eu acompanho a imprensa internacional, sobretudo a imprensa francesa, eu acompanho a política francesa muito de perto. Então, eu estou sempre à disposição de vocês, sempre que vocês quiserem discutir assuntos como esse e outros, tá bom? Valeu, Giovanni. Ó, vive la France, vive la République. Mas para gente encerrar, qual é o teu escritor francês preferido, meu velho? Curiosidade aqui. Qual o quê? Meu escritor francês preferido, bicho. O que você falou? Eu não entendi. O escritor. Ah, tá, Victor Hugo. Victor Hugo, tá certo. Gênio. Os Miseráveis não tem para ninguém, realmente. Ah, Victor Hugo é insuperável para mim. Agora, qual a diferença entre blend e conhaque? Essa é a pergunta do Wilds. Ai. Blend e conhaque? Eu não sei nem falar em francês, né? Não, deixa eu te falar. Blend quer dizer mistura. É uma mistura, entendeu? Então, por exemplo, um vinho que tem um blend significa que é um vinho que mistura uvas diferentes, entendeu? E conhaque? É o conhaque. Conhaque é um tipo de bebida feito a partir do álcool produzido das uvas. Ah, o conhaque é um fermentado, não, um destilado de uva. É um destilado de uvas, é um derivado. Doideirinha. É uma delícia o conhaque. Porra, Giovanni, muito obrigado. Tem o Napoleon. Se vocês não tomaram, eu sugiro que comprem uma garrafa e tomem. Rapaz, o conhaque... Eu não consigo de conhaque mais, não. O conhaque que faz muito sucesso em Marseille, na Rua 3, entre os flanelinhas do setor central, né? Ô, Pablo, o único conhaque que eu tomava aqui no Brasil era aquele conhaque de como é que chamava, gente? Que a gente tomava... Presidente, não é? Não, tomava para pular em cachoeira, bem gelada, né? Macieira. Macieira. Eu tomava um gole de macieira e pulava nas cachoeiras, sabe? Geladas. Era Rapaz, quem adorava usar conhaque e macieira assim, dentro da sua obra era o Nelson Rodrigues. Vira e mexe, um personagem tava falando, me desse um conhaque e macieira. Alguma merda. E é bom, hein? E é bom, viu? É bom. Eu não recomendo o Dreyer. E o presidente, a ressaca daquilo é tão violenta que deve ser presidente Médici. Esses aí não. Aí não dá. Pois não, André. Não, é isso aí não dá. Dreyer e presidente é fim de carreira, Jesus. Giovanni, muito obrigado, meu velho. Caso tenha disponibilidade, por favor, pode ficar por aí. Mas agradecemos o seu compartilhar de conhecimento sobre a França. Eu não vou poder ficar, porque amanhã eu vou para Goiás Velho, bem cedinho. Então Esquenta, eu tenho que dormir mais cedo e tal. Vai trampar. Mas foi um prazer e eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um abraço. É nóis, Giovanni. Muito obrigado, cara. Abraço. Abração. Que massa, hein, cara? Pô, aprendemos um monte com a presença de Giovanni Felipe aqui na live. Sensacional, André Rodrigues.